A família de Marilyn sempre acreditou que o casamento era uma questão de destino, não de escolha. Era uma tradição profunda, uma certeza transmitida de geração em geração. O seu caminho já estava traçado. E quando Juan apareceu, apresentado por parentes, Marilyn não sentiu amor, mas sentiu algo que parecia mais importante na época: esperança. Ele era educado, tinha um bom cargo como gerente em uma empresa de exportação e prometia a estabilidade que ela tanto buscava. Para uma jovem criada sob regras rígidas, onde seus sonhos eram limitados pelo que a tradição permitia, a imagem de Juan era quase a realização de um conto de fadas possível. Ele não era o príncipe encantado, mas era a segurança, a promessa de uma vida adulta digna e respeitável. E naquele momento, isso era tudo o que ela achava que precisava. O casamento foi rápido, como um roteiro que precisava ser cumprido. As fotos mostravam sorrisos largos, promessas foram feitas diante de todos os parentes e amigos, e Marilyn sentiu um frio na barriga, uma sensação de que finalmente a vida real estava começando. Era o primeiro capítulo de sua história como mulher. Mas assim que a porta da nova casa se fechou, longe dos olhares da família, o cenário mudou. A face que Juan mostrava em público desapareceu, dando lugar a uma versão que ela nunca tinha conhecido. As críticas começaram sutis, mas logo se tornaram uma rotina cruel. Ele criticava a comida que ela preparava com tanto cuidado, o seu jeito de falar, a forma como se vestia. Cada comentário era como uma pequena facada em sua autoestima, e Marilyn, sem entender o que estava acontecendo, começou a se culpar. Ela chorava escondida no banheiro, convencida de que o problema estava nela, que ela não era boa o suficiente para ser a esposa que ele merecia. O trabalho de Juan, com suas longas horas e pressão constante, servia como desculpa para seu temperamento explosivo. Ele chegava em casa carregado de frustração e a descarregava sobre ela. A tensão se tornou a trilha sonora da casa deles. E aos poucos, os sonhos que Marilyn guardava secretamente em seu coração, o sonho de voltar a estudar, de viajar, de construir algo que fosse só dela, começaram a se desfazer. Eles não foram destruídos com um golpe só, mas se desmancharam lentamente, como poeira ao vento, até não sobrar mais nada. A vida que ela pensou estar começando era, na verdade, o fim de quem ela era. O começo, que deveria ser um florescer, transformou-se em uma prisão silenciosa, onde as grades eram feitas de palavras duras e expectativas não cumpridas. A jovem, cheia de esperança, estava desaparecendo, dando lugar a uma sombra que apenas existia para servir e agradar, sem nunca conseguir. E esse era apenas o início de uma jornada muito mais sombria do que ela poderia imaginar. O silêncio de Marilyn era um grito abafado, uma tempestade contida em um copo d'água. Com o passar do tempo, Juan já não se dava ao trabalho de esconder o monstro que habitava dentro de si. A porta de casa, que antes simbolizava um refúgio, tornou-se o palco de um espetáculo de horrores. Os gritos ecoavam pelas paredes, cada palavra uma arma afiada. Os empurrões a desequilibravam, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As humilhações a despiam de qualquer vestígio de autoestima. Juan a transformava em um fantasma dentro da própria casa. Mas o pesadelo não ficava restrito àquelas 4 paredes. Fora de casa, o terror ganhava uma audiência. Diante de amigos e familiares, Juan a exibia como um troféu quebrado. Ele a diminuía com piadas cruéis, com olhares de desprezo, como se ela fosse um objeto com defeito de fabricação, algo que ele era obrigado a carregar. E Marilyn, ali, parada, sentia os olhares de pena, de constrangimento e por vezes até de cumplicidade. Era um esfaqueamento público, lento e doloroso. No universo de Marilyn, a palavra divórcio era um tabu, um pecado capital sussurrado em cantos escuros. Na sua família, os dogmas eram esculpidos em pedra. Casamento é para sempre, dizia sua mãe, com a mesma certeza de quem recita uma oração. A mulher sábia edifica o lar, ecoava a voz da avó, como um mantra de resignação. Você tem que aguentar, minha filha. Todo casamento tem suas fases ruins. Essas frases eram as grades da sua prisão emocional. Eles não viam, ou talvez não quisessem ver,
as rachaduras na fachada perfeita que ela se esforçava para manter. Para eles, a honra da família estava no sacrifício da mulher, na sua capacidade de suportar em silêncio. Pedir ajuda era admitir um fracasso, não dele, mas dela. Era manchar o nome da família com a tinta da separação. Então, Marilyn se calava, engolia o choro e as palavras não ditas, sentindo o peso da tradição esmagar seus ombros. Cada conselho era um novo cadeado em sua gaiola. Assim, ela se tornou uma mestra na arte da dissimulação. Marilyn aprendeu a calibrar o sorriso, a torná-lo largo e convincente o suficiente para não levantar suspeitas. Ela sorria nas fotos de família, nos almoços de domingo, nos encontros casuais. O sorriso era sua máscara, seu escudo contra as perguntas incômodas. Ela aprendeu a esconder as marcas, mangas compridas no calor, maquiagem estrategicamente aplicada para cobrir um roxo no braço ou uma marca no rosto. Ela se tornou uma perita em tecer desculpas esfarrapadas que, surpreendentemente, todos pareciam aceitar. Bati na quina do armário, tropecei na escada. Mentiras que se tornaram sua segunda pele. Acima de tudo, ela aprendeu a sobreviver. Cada dia era uma batalha. Ela navegava pelas mudanças de humor de Juan como um marinheiro em um mar tempestuoso, tentando prever a próxima onda de fúria para se proteger. Ela se anulou, se diminuiu, se tornou quase invisível para evitar o conflito. Era um modo de existência precário, um dia de cada vez, um suspiro de alívio a cada noite em que conseguia adormecer sem um novo confronto. Mas enquanto a superfície se mantinha calma e controlada, por dentro, uma revolução silenciosa estava em curso. No solo árido do seu sofrimento, uma semente de consciência começou a germinar. A cada humilhação, a cada lágrima engolida, a cada noite de insônia, essa semente era regada. Não era um sentimento de raiva ou vingança, mas algo mais profundo, mais primal. A certeza cristalina de que aquilo não era vida. Era a percepção de que sua alma estava sendo aniquilada, pouco a pouco. A voz interna que ela havia silenciado por tanto tempo começou a sussurrar e depois a gritar. Uma certeza amadurecia dentro dela, forte e inabalável como uma árvore centenária. Ela precisava fugir. Não era mais uma questão de querer, mas de precisar. Fugir para salvar não apenas seu corpo, mas o que restava da sua essência. A ideia, antes assustadora e distante, tornou-se sua única boia de salvação. E com essa certeza, um plano começou a se formar na escuridão de seus pensamentos. Uma luz bruxuleante no fim de um túnel muito longo. Marilyn sabia que a liberdade tinha um preço e começou a pagá-lo em segredo, moeda por moeda, nota por nota. Cada centavo economizado era um passo para longe daquela casa. Ela se tornou uma especialista em esconderijos. O dinheiro ia para dentro de livros que Juan nunca leria. Era costurado no forro de casacos velhos, guardado em potes de tempero, esquecidos no fundo do armário. Cada pequena quantia era um tijolo na construção do seu futuro. Ela inventava compras que nunca fazia, desculpas para sair por alguns minutos, só para depositar o pouco que conseguia em uma conta secreta, aberta com documentos que ela havia reunido ao longo de meses. O plano era a sua obsessão, a sua única fonte de esperança. Cada detalhe foi meticulosamente calculado. O dia. Uma terça-feira, quando o movimento na cidade era previsível e Juan estaria ocupado numa reunião importante até tarde. A hora, exatamente às 3h15 da tarde, o pico do fluxo de pessoas no centro comercial. O momento perfeito para se misturar à multidão. O trajeto. Um caminho sinuoso por ruas movimentadas, passando por pontos cegos das câmeras de segurança que ela mapeou durante semanas. O que levar? Apenas o essencial. Uma pequena mochila com documentos, o dinheiro economizado, algumas roupas para a filha e uma mamadeira. O que deixar para trás? Tudo. Roupas, joias, fotos, memórias. Cada objeto era uma âncora que aprendia aquele passado, e ela precisava navegar leve. Quando sua filha nasceu, a urgência se transformou em desespero. Olhar para aquele rostinho inocente, tão dependente dela, era um lembrete constante do que estava em jogo.
Ela não permitiria que a menina crescesse naquele ambiente de medo e controle, que aprendesse que o amor era sinônimo de possessão. A decisão estava tomada. Sua filha teria uma vida diferente, mesmo que isso custasse tudo a Marilyn. O choro da bebê durante as noites não era apenas um chamado por alimento ou conforto. Para Marilyn era um grito de socorro, um apelo para que a tirasse dali. E então o dia chegou. A terça-feira planejada, cinzenta e indiferente. Marilyn vestiu o casaco vermelho. Era uma peça de roupa vibrante, mas estranhamente invisível para Juan, que nunca reparava nela. Era a sua capa de invisibilidade. Com a filha aninhada em seus braços, ela abriu a porta da frente. Cada passo no corredor parecia ecoar como um trovão, mas seus pés se moviam com uma firmeza que ela não sabia que possuía. O coração martelava contra as costelas, um tambor frenético anunciando a fuga. Mas seu rosto estava sereno, uma máscara de normalidade. Ela caminhou pela rua, sem olhar para trás, a imagem da casa desaparecendo de sua visão periférica, como um pesadelo que finalmente termina ao amanhecer. Ela entrou no prédio comercial conforme o plano. Era um formigueiro de gente, executivos apressados, mensageiros, clientes. As câmeras de segurança na entrada registraram sua imagem claramente. Uma mulher de casaco vermelho segurando um bebê. Ninguém lhe deu uma segunda olhada. Ela era apenas mais uma na multidão. Marilyn caminhou até o bloco de elevadores e apertou o botão. Quando a porta se abriu, ela entrou, sozinha. As portas de metal se fecharam, selando-a naquele cubículo suspenso. Foi ali, naquele pequeno espaço, que a transformação aconteceu. Rapidamente ela tirou o casaco vermelho, revelando uma blusa escura por baixo. Descalçou os sapatos, guardando-os na mochila. Quando o elevador apitou, anunciando a chegada ao 11º andar, ela segurou firme a mão de sua filha, que a olhava com olhos curiosos, e saiu. E então, nada. Ela desapareceu. Simplesmente evaporou. Nenhuma câmera a viu sair do prédio. Nenhum segurança, nenhum funcionário, nenhuma testemunha se lembrava de tê-la visto passar. A polícia, alertada por um Juan desesperado horas depois, vasculhou o 11º andar de cima a baixo. Sala por sala, escritório por escritório. Verificaram depósitos, armários, saídas de emergência, escadas de incêndio e até os dutos de ventilação. Não havia sinal dela. Era como se o elevador a tivesse transportado para outra dimensão. Para a polícia e para Juan, Marilyn e sua filha haviam entrado no elevador e, em algum lugar entre o térreo e o 11º andar, foram engolidas pela própria estrutura do prédio, deixando para trás apenas um mistério indecifrável e um casaco vermelho esquecido num canto qualquer da cidade. A fuga de Marilyn não foi apenas uma fuga, foi um ato de desaparecimento. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Marilyn, Juan foi à polícia. Seu rosto exibia a máscara perfeita de um marido desesperado. Ele narrou uma história de preocupação, falando sobre como Marilyn andava distante, talvez deprimida. Contou que a esperou a noite toda, ligou para amigos, hospitais, mas ninguém tinha notícias. A polícia iniciou a investigação e Juan parecia colaborativo, respondendo a todas as perguntas com uma calma ensaiada, os olhos marejados no momento certo. Para a vizinhança e para os amigos, ele era a imagem da dor. Dava entrevistas emocionadas, distribuía cartazes com o rosto sorridente de Marilyn e oferecia uma recompensa por qualquer informação. Ele falava sobre o amor deles, sobre os planos que tinham para o futuro, sobre o vazio que ela deixou. Muitos se comoveram, se uniram em correntes de oração e ajudaram nas buscas. Juan era o centro das atenções, o pobre homem que perdeu o amor de sua vida de forma tão abrupta. Mas nos bastidores, na sala de interrogatório, a máscara começava a rachar. Os detetives, experientes em ler nas entrelinhas, notaram as pequenas, mas significativas, contradições em seu discurso. A hora em que ele disse ter chegado em casa não batia com o registro de seu celular. A história sobre a última conversa deles mudava a cada novo depoimento. Ele falava de um casamento perfeito, mas amigos do casal, quando pressionados, mencionavam discussões frequentes e um ciúme doentio por parte dele. A polícia começou a suspeitar.
Por que ele limpou o carro meticulosamente no dia seguinte ao desaparecimento dela? Por que ele parecia mais irritado do que triste quando os detetives faziam perguntas difíceis? As suspeitas cresciam, mas faltava a peça principal, uma prova concreta. Sem o corpo, sem uma arma, sem uma testemunha ocular, as contradições de Juan eram apenas isso, contradições. A investigação esbarrou num muro. O caso, antes estampado nas primeiras páginas dos jornais, começou a esfriar. Com o passar dos meses, a farsa de Juan se tornou cansativa. A recompensa nunca foi paga. Os cartazes amarelados foram rasgados pelo vento e pela chuva. Ele parou de dar entrevistas e se recolheu. A imagem do marido preocupado se dissolveu, dando lugar a um homem recluso e amargo. Ele vendeu a casa onde viveu com Marilyn, um lugar agora assombrado por memórias e suspeitas, e se mudou para um apartamento pequeno e escuro no outro lado da cidade. Os anos passaram. O cabelo de Juan ficou grisalho, suas costas se curvaram. Ele envelheceu sozinho, afastado de todos. A culpa e a raiva o consumiam como um veneno lento. Às vezes, em noites de insônia, ele se pegava olhando para o nada, a mente vagando para aquela noite. Ele se lembrava do cheiro da terra molhada, do silêncio da floresta, do peso em suas mãos. Mas eram apenas fragmentos, flashes que ele empurrava para o fundo da consciência. Ele nunca mais falou o nome de Marilyn em voz alta. Juan morreu décadas depois. Um velho solitário cujo atestado de óbito listava causas naturais. Mas a verdadeira causa foi um coração corroído pelo segredo. Ele morreu sem respostas para o mundo, sem família ao seu lado e, acima de tudo, sem redenção. O segredo que ele guardou tão ferozmente o enterrou junto com ele. Enquanto isso, o desaparecimento de Marilyn se transformou em uma lenda urbana. A cidade sussurrava teorias. Alguns diziam que ela havia sido sequestrada por uma quadrilha e levada para longe. Outros, mais sombrios, acreditavam que, incapaz de suportar a infelicidade, ela havia tirado a própria vida em algum lugar remoto onde nunca seria encontrada. Havia também a versão mais esperançosa, a de que Marilyn, a mulher inteligente e cheia de vida, tinha finalmente conseguido escapar. Que ela planejou tudo, forjou o próprio desaparecimento e recomeçou a vida em outro país, sob um novo nome, livre de Juan. Essas histórias eram contadas em cafés, em jantares de família, em rodas de amigos. Cada um tinha sua teoria preferida, sua versão da verdade. A história de Marilyn se tornou um conto de advertência, um mistério, um fantasma que assombrava a memória da cidade. Mas no fim, eram apenas histórias. A verdade, a resposta definitiva para o que aconteceu com Marilyn naquela noite chuvosa, permaneceu um enigma. Ninguém, exceto o homem que levou o segredo para o túmulo, jamais soube. Décadas depois, em um vilarejo tranquilo no coração do Vietnã, um detetive aposentado passeava sem pressa pelo mercado local. O sol da manhã pintava o cenário com cores vibrantes, misturando o cheiro de especiarias frescas com o som animado das conversas. Ele estava ali de férias, buscando um pouco de paz longe das memórias de uma carreira longa e, por vezes, sombria. Foi então, em meio à multidão, que ele a viu. Uma senhora de talvez 70 anos, com os cabelos brancos presos num coque simples e elegante, saía de uma das barracas. Ela carregava uma cesta de vime e era amparada por uma mulher mais jovem, que a ajudava a caminhar com cuidado. O olhar do detetive se fixou na moça. No braço dela, visível sob a manga curta da blusa, havia um pequeno sinal de nascença, uma marca única que ele jamais esqueceria. Era idêntico ao sinal que a filha de Marilyn tinha quando desapareceu, tantos anos atrás. O detetive parou abruptamente. O mundo ao seu redor pareceu silenciar. O barulho do mercado, as vozes, o cheiro de comida, tudo desapareceu. Sua respiração ficou presa na garganta. Poderia ser, depois de tanto tempo? Ele continuou a observá-las, o coração batendo forte contra as costelas. Era como se uma porta para o passado tivesse se aberto bem na sua frente. A senhora, sentindo o peso do olhar fixo sobre elas, virou a cabeça lentamente em sua direção. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante o tempo congelou.
Não havia surpresa, nem medo, nem um pingo de culpa no olhar dela. Havia apenas um reconhecimento profundo, uma conexão silenciosa que atravessou as décadas. E em seus olhos ele leu um pedido mudo, uma súplica que não precisava de palavras para ser compreendida. Por favor, deixe-nos em paz. Naquele momento, tudo fez sentido. A fuga, o desaparecimento, o silêncio. Aquela mulher não era uma fugitiva no sentido tradicional. Ela era uma sobrevivente. Ela havia escapado de um passado de dor, protegido sua filha com a força de uma leoa e reconstruído uma vida nova, tijolo por tijolo, longe de tudo e de todos que poderiam machucá-las. Ela tinha encontrado a sua própria paz, um santuário em um canto esquecido do mundo. O detetive sentiu um nó se formar na garganta, mas não de tristeza, era admiração. Ele entendeu que sua busca não era mais necessária. A justiça que ele tanto procurou não estava em um tribunal ou em uma cela de prisão. Estava ali, na serenidade daquela mulher, na felicidade tranquila da filha ao seu lado. A verdadeira justiça, ele percebeu, não é sempre sobre punição. Às vezes, é sobre liberdade. Ele abriu um sorriso discreto, quase imperceptível, um gesto de respeito e compreensão. Com um aceno quase invisível, ele se virou e continuou a caminhar, misturando-se novamente à multidão do mercado. O segredo que ele acabara de descobrir não era um fardo, mas um presente final que ele guardaria para ela, para sempre. A história de Marilyn, para o resto do mundo, continuaria um mistério. Mas para ele, naquele dia, ela finalmente teve seu verdadeiro final feliz. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like e compartilha com a galera que gosta de ouvir histórias como essa. E não esquece de se inscrever no canal para nos seguir. Fique por dentro de tudo que rola e vai rolar por aqui.